Neste culto de ceia nós temos uma mensagem que nos vai conduzir a um caminho de reflexão, de crescimento, de maturidade. E antes de iniciarmos a mensagem, eu queria aqui fazer uma pergunta. Com toda a liberdade que temos, existe algum atleta aqui no nosso meio? Algum dos irmãos é atleta? Alguém? Misericórdia, Jesus. O Júnior levantou a mão, é isso aí. Eu vou melhorar a pergunta. Alguém dentre nós pratica algum esporte? Ainda que de forma amadora? Agora sim. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu creio que ao final da mensagem todos nós iremos levantar as mãos, porque nós vamos entender que de fato somos atletas diante de Deus. E eu quero nessa noite compartilhar com vocês um texto esportivo. Não sei se você sabe, mas a Bíblia nos apresenta diversos textos esportivos. E o tema da mensagem nesta noite é atletas de Cristo. Somos de fato atletas de Cristo Jesus. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 24. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. Assim diz a palavra de Deus. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Apenas até aí, feche seus olhos por um instante. Pai, nós em unidade te rendemos graças pela verdade da sua palavra, porque de tudo que importa que seja dito nessa noite, que seja a sua palavra, Pai, e não palavras humanas. Te pedimos que o teu Santo Espírito possa nos dar entendimento, ilumine as nossas mentes, Pai, para que possamos de fato entender as suas verdades eternas, Pai. Que a sua verdade possa provocar em nós uma profunda transformação, algo que só o seu Espírito pode fazer. Mude o nosso coração, mude os nossos pensamentos, mude os nossos comportamentos, que o Senhor venha nos reajustar, nos realinhar na jornada da vida, Pai, e que possamos com perseverança trilhar o caminho de fé, até aquele grande dia em que cruzaremos a linha de chegada e estaremos contigo por toda a eternidade, onde Deus vai ser tudo em todos. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso desejo, e que o Senhor nos fortaleça e nos conceda graça, para que naquele grande dia, todos nós em unidade, possamos nos encontrar contigo, Pai. É o que te pedimos para a tua glória, não em nosso nome, mas em nome de Jesus. Amém e amém. Quais seriam os maiores prêmios que alguém poderia ganhar nesse mundo? Aquele prêmio que as pessoas diriam: uau, esse prêmio não é para qualquer um. Esse prêmio é para poucos. Então, quais seriam os maiores prêmios que alguém poderia ganhar em nossos dias? Bom, existem vários tipos de prêmios e conquistas. Se nós, por exemplo, falarmos sobre o mundo do futebol, há muitos títulos importantes. Mas eu acredito que o sonho de todo jogador de futebol é ganhar uma Copa do Mundo. Ou, quem sabe, ganhar o título de melhor jogador do mundo, ganhar um The Best ou a bola de ouro. E eu confesso que eu não sei qual é a diferença entre os dois. Se falarmos, quem sabe, em Olimpíadas,
Certamente o desejo de todo atleta é ganhar uma medalha de ouro. É claro, gente, que ganhar uma medalha de prata e de bronze também é gostoso, tem o seu valor, mas o alvo de todo atleta é ganhar o tão sonhado ouro. Se quem sabe nós falarmos a respeito do tênis, no mundo do tênis existem pelo menos 4 torneios que é o sonho de todo tenista. Nós temos o Australian Open, temos US Open, temos Wimbledon e o Roland Garros. Ganhar qualquer um deles já é incrível. Agora, o atleta que consegue ganhar os 4 torneios do Grande Slam, ele é um atleta diferenciado. Se falarmos talvez em premiação no mundo das artes, existe no mundo das artes uma premiação que talvez você nunca tenha ouvido falar, que é o EGOT. O EGOT é uma sigla que representa 4 categorias dos vencedores no mundo das artes. A letra E é de Emmy, que é o principal prêmio para programas e seriados de televisão. A letra E. Nós temos a letra G do EGOT, que é o Grammy, que é o maior prêmio no mundo da música. Temos a letra O, esse é fácil, todo mundo sabe, que é o Oscar, o maior prêmio no mundo do cinema. E por fim, de EGOT, nós temos a letra T, que é o Tony Awards, que é o maior prêmio no mundo do teatro. Então, uma pessoa que vence todas as categorias do EGOT, ela entra para uma seleta lista de artistas completos. E atualmente, no mundo inteiro, apenas 19 artistas conseguiram o feito de ganhar o EGOT. O Emmy, o Grammy, o Oscar e o Tony Awards. Dentre os 19, nós temos a atriz Whoopi Goldberg, atriz fantástica. Quem aqui da velha guarda nunca assistiu um filme da Whoopi Goldberg? Uma artista assim, completa, incrível. Bom, vamos voltar para a nossa realidade. E você? Qual prêmio você já ganhou? Já ganhou algum tipo de prêmio, quem sabe lá na sua empresa? Quem sabe o melhor funcionário do mês? Já ganhou ou participou de algum torneio de futebol amador aqui na cidade? Ou quem sabe você pelo menos correu uma meia maratona e ganhou uma medalha de participação? Ei, jovem, bora sair do comodismo. Quem sabe você ganhou pelo menos uma partida de FIFA no PlayStation? Ou quem sabe o bingo lá na roça, onde seu primo mora lá. Alguma coisa você deve ter ganhado, pelo amor de Deus. Bom, eu acho que vocês já perceberam que hoje eu estou falando de prêmio. Só que, doravante, eu não quero falar a respeito de qualquer prêmio. Quero falar sobre o prêmio que o apóstolo Paulo disse que um dia nós iremos ganhar. Portanto, se trata de um prêmio eterno. É uma coroa de glória garantida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. De acordo com o texto que lemos nessa noite, o apóstolo Paulo escreveu sua primeira carta à igreja na cidade de Corinto. E Corinto, meus irmãos, ficava na Grécia. E na Grécia Antiga, todo mundo conhecia as práticas esportivas daquela época. Naquele tempo, havia 4 principais torneios esportivos. O primeiro deles eram os Jogos Píticos, que aconteciam a cada 4 anos no santuário de Apolo, na cidade de Delfos. O segundo torneio eram os Jogos Nemeus, que ocorriam a cada 2 anos no santuário de Nemeia, em homenagem a Zeus. O terceiro torneio eram os Jogos Olímpicos. Como vocês já sabem, aconteciam a cada 4 anos na cidade de Olímpia. E o quarto e último torneio eram os Jogos Istímicos, que aconteciam a cada 2 anos num santuário de Poseidon, que ficava em qual cidade? Na cidade de Corinto. E o que tínhamos na cidade de Corinto? Uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Portanto, Paulo está escrevendo sua carta a pessoas crentes que entendem muito sobre a cultura do mundo dos esportes. Os Jogos Istímicos eram para as pessoas de Corinto aquilo que o futebol é para os brasileiros. Então Paulo, com muita sabedoria, anuncia o evangelho fazendo um link cultural com aquele povo. Porque o ensino do apóstolo Paulo, ele é sempre contextualizado.
Ele anuncia o evangelho numa linguagem que faça sentido aos seus ouvintes. E por isso, Paulo utiliza terminologias do esporte daquela época para poder explicar realidades espirituais. Então, ele faz um gancho cultural para agarrar o coração daquela gente. Então, Paulo, em sua ilustração, está dizendo que os que vivem pela fé do evangelho são como atletas de Cristo. Espiritualmente falando, nós temos um atleticismo a ser desenvolvido e, portanto, devemos nos dedicar até atingirmos o glorioso prêmio eterno de Deus para cada um de nós. Então a pergunta como proposição dessa mensagem é: o que é que um atleta de Cristo precisa ter para alcançar o tão sonhado prêmio eterno? Lembrando que estamos falando de atletas de Cristo. Isso parte do pressuposto de que nós já temos a salvação. Então esse prêmio não é a salvação, mas é o galardão de Deus para cada um de nós. Bom, como atletas de Cristo, o que precisamos para alcançar o prêmio eterno? Eu começo dizendo que é perseverança. Precisamos de perseverança para atingirmos o grande prêmio eterno que Deus tem reservado a nós. Olhem comigo o que Paulo disse no verso 24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leve o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Fernanda, projeta para a gente o verso 24, por gentileza. Paulo diz isso: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. E aqui Paulo utilizou a metáfora da corrida para indicar que todos os crentes estão participando de uma corrida espiritual. A vida cristã, meus irmãos, é uma corrida, não de velocidade, mas de resistência. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E para correr uma maratona é necessário resistência e perseverança. A recomendação de Paulo no fim do verso 24 é: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ou seja, corra para vencer. A vida cristã é uma corrida, e se estamos nela, aqui a gente corre para valer. A gente corre para levar o prêmio, porque não estamos aqui de brincadeira. Nós não ingressamos na corrida da fé apenas para receber um certificado de participação. Não. Nós queremos cruzar a linha de chegada e ganhar o prêmio. Portanto, o atleta de Cristo precisa de perseverança, determinação, comportamento vitorioso, mentalidade triunfante, porque a nossa vitória não vem de homens, ela vem de Cristo. E podemos pela fé assumir essa mentalidade. Agora, para a nossa reflexão, responda a si mesmo: de que maneira você tem corrido a maratona da fé? Será que estamos fazendo o corpo mole? Ou será que estamos dando o nosso melhor e nos esforçando ao máximo? Meus irmãos, o nosso jeito de correr a corrida da fé revela muito sobre o nosso entendimento a respeito das coisas eternas. E eu creio que ao chegarmos na eternidade, muitos vão pensar assim: por que eu não me dediquei mais? Por que eu não me esforcei mais pela causa do Evangelho? Por que eu fiz corpo mole e desperdicei a minha energia, os meus dons e talentos com coisas sem importância? Preste atenção, todos nós estamos em uma maratona rumo à eternidade. E a grande questão é que de nada adianta você ser veloz na largada, mas abandonar a prova durante o percurso. Quantas e quantas pessoas receberam o Evangelho e depois de um tempo abandonaram o Evangelho? Quantas pessoas começaram bem a corrida da fé, mas ficaram pelo caminho e não completaram a corrida? Por isso Paulo diz que todos correm, mas ele não diz que todos vencem. Nem todos vencem. Nem todos que frequentam um espaço como esse são de fato discípulos de Jesus. Então nem todos ganham o prêmio, nem todos terminam a corrida. Por quê? Porque muitos abandonam a fé e ficam pelo caminho. E não existe nada mais doloroso para um coração pastoral do que ver pessoas ingressando com muita energia na corrida da fé
e após um tempo vê-las simplesmente desistindo de tudo. Então a verdade é que quem não persevera até o fim não recebe o prêmio eterno. Não tem como. O que Paulo está nos ensinando no verso 24 é que não faz sentido ingressarmos na corrida da fé se não for para dar tudo de nós e vencer. Não faz sentido. Eu disse de manhã que eu me lembrei quando criança, os amigos convidavam para jogar futebol perto de casa. E aí você convidava alguns amigos que durante o jogo você percebia que essas pessoas faziam corpo mole. Eu não sei se no seu futebol já acontece isso. O cara não corria para disputar uma bola, mal tocava direito, mais atrapalhava do que jogava, gente. E aquilo dava uma ira na gente. Dá vontade de falar assim: cara, você não é obrigado a jogar não, vai embora. Se não for para jogar para valer, a gente dizia quando criança, né? Pede para ir no banheiro e sai, vai embora, você está atrapalhando. É como se Paulo estivesse dizendo isso para nós no verso 24. Se não for para dar tudo de si, então do que vale ser crente? Se você não entrou nessa para se entregar por completo, não vale a pena, não faz sentido. Então, se você vai participar dessa corrida espiritual, então dê o melhor de si. Não poupe energia, não meça esforços. Gaste a sua vida nisso e corra para vencer. Porque não basta apenas dar a largada. Não basta apenas participar de um trecho da prova. Se você entrou na corrida, então corra até que o prêmio de Deus esteja em suas mãos. Então devemos ir até o fim, até recebermos o glorioso prêmio na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, não desanimemos, corramos com vigor, com determinação, sabendo que a nossa perseverança, ela não é em vão. O prêmio é certo, a vitória é garantida, porque em Cristo já somos mais do que vencedores. Então, meu irmão, continue correndo, seja um corredor determinado até cruzar a linha de chegada, corra com perseverança, porque a corrida pode ser longa, mas o prêmio será eterno. Sigamos firmes, porque no final não seremos apenas corredores, mas vencedores em Cristo. Ah, pastor, e qual é o diferencial das corridas da antiguidade para a corrida da fé no Evangelho? Bom, a diferença é que nas corridas da antiguidade, só um era honrado e todos eram envergonhados. Só um era o vencedor e o resto era perdedor. Mas na corrida da fé, um se fez perdedor. Um só se colocou num lugar de vergonha. O Filho de Deus se colocou num lugar de derrota e humilhação, que foi a cruz do Calvário, para que por meio dele todos nós nos tornássemos mais do que vencedores. Então nas corridas da antiguidade, um só levava o prêmio, mas na corrida da fé, todos os que creem no Evangelho e perseveram até o fim, levarão o glorioso prêmio eterno. Essa é a diferença. Então, o que nós, como atletas de Cristo, precisamos nessa grande corrida, que não é de velocidade, mas de resistência, é de perseverança. Temos que perseverar até o fim. Segundo lugar, o que nós precisamos como atletas? De Jesus. Nós precisamos de disciplina. É exatamente sobre isso que Paulo nos fala no verso 25. E ele diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Fernando, projeta para a gente o verso 25, por favor. E aqui no verso 25, Paulo está falando sobre a necessidade de disciplina na vida cristã. Ele disse que o atleta em tudo se domina. Qual que é o nome disso? Disciplina. E a palavra grega que Paulo utiliza para se referir ao atleta que se domina é a palavra grega agonizomai, de onde vem a palavra agonia. Então isso significa que o atleta se submete a uma disciplina tão severa ao ponto de agonizar. Porque atleta não ganha prêmio só com talento. Tem que ter disciplina. E da mesma forma, o atleta de Cristo deve estar submetido a uma rigorosa disciplina pessoal. Na vida cristã, disciplina significa abrir mão do que é bom para obter algo absolutamente melhor.
Disciplina é renunciar ao imediato para alcançar o eterno. É dizer não ao que é fácil e sim ao que é justo. Então, assim como um atleta treina incansavelmente, somos chamados a uma vida de oração constante, de estudo profundo da palavra e de obediência à vontade de Deus. Por isso, volto a repetir, o atleta de Cristo deve estar submetido a uma rigorosa disciplina pessoal. Até mesmo porque quando se fala em esportes, geralmente nós pensamos em quê? Em entretenimento. Quando você vai a um estádio de futebol, você pensa em entretenimento. Quando você assiste uma partida na TV da sua casa, você está pensando em entretenimento. Só que o entretenimento, ele existe só para quem está assistindo. Porque para o atleta não se trata de entretenimento, mas de rigorosa disciplina. E da mesma forma, a vida cristã não deve ser encarada como um entretenimento. Talvez seja para quem está assistindo, mas para quem está vivendo, não. Não é entretenimento. Vida cristã requer disciplina. E disciplina tem tudo a ver com autocontrole e domínio próprio. Você acha que nos dias de hoje, um atleta profissional fica tomando sorvete a semana inteira? Você acha que ele fica fazendo isso? Você acha que um atleta bem preparado fica comendo torresmo com Coca-Cola no final da tarde? Fica, Júnior? Fica não, nunca. Você acha que um atleta minimamente comprometido com o esporte vai para o rodízio comer pizza com borda de chocolate todos os dias à noite? Claro que não, né, gente? O profissional não faz isso. Então um atleta profissional não pode ter uma vida desregrada. Ele tem que ser disciplinado. Disciplinado em sua alimentação, disciplinado no seu tempo de descanso e a qualidade do seu sono, porque isso é essencial para um atleta, para todos nós na verdade. Disciplinado no seu cronograma de treino, disciplinado no cuidado emocional devido ao estresse e às pressões que eles sofrem durante as competições. Por muitas vezes o atleta vai abrir mão de estar com os amigos e com a família para estar onde? Na concentração. Geralmente os jogadores de futebol, eles dizem que a pior coisa no futebol é a concentração, porque eles queriam estar em casa com a família, ir para o jogo e depois do jogo já voltar para a família, mas eles devem estar onde? Na concentração. Por muitas vezes o atleta vai se esforçar acima dos seus limites. E de manhã eu falei um pouco do histórico daquele atleta, como alguns conhecem, chamado Michael Phelps, nadador olímpico. E meus irmãos, o Michael Phelps, ele conquistou 37 recordes mundiais. Não foram 3 recordes, 5, 10. Foram 37 recordes mundiais. É muita coisa. Em uma única edição das Olimpíadas, o Phelps, ele conquistou 8 medalhas de ouro, que foi em Pequim, em 2008. Na mesma Olimpíada, ele disputou 8 provas. E nas 8 provas, ele levou medalha de ouro. Ele é o atleta com o maior número de medalhas em todos os Jogos Olímpicos. São 28 medalhas. Nos Jogos de 2012, ele se tornou o primeiro nadador do mundo a conquistar o título olímpico por 3 vezes consecutivas na mesma especialidade. Em 2016, ele se tornou o nadador mais velho a ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas, quebrando uma marca que existia desde 1920. Com isso, Michael Phelps bateu todos os recordes que tinha para bater. Ele ganhou 2 medalhas de bronze, 3 de prata e 23 medalhas de ouro. Então, certamente um dos maiores atletas de todos os tempos. Agora me responde uma coisa: como foi que Michael Phelps chegou a todos esses prêmios? Será que foi bebendo pinga no final de semana? Será que foi indo para baladinha com os amigos, curtindo uma noitada? Claro que não, gente. Olha a dieta do Michael Phelps. Ele consumia, em média, 8.000 calorias por dia. E eu não sou nutricionista, mas eu acredito que isso seja umas 3, 4 vezes mais do que um ser humano comum. 8.000 calorias por dia. Ele treinava 6 dias por semana e 6 horas por dia. Imagina, passar 6 horas dentro d'água. Ele deu uma entrevista dizendo que a vida dele se resumia em nadar, comer e dormir. Nadar, comer e dormir. E aí eu te pergunto, gente, qual que é o nome disso? Disciplina. O atleta profissional está submetido a uma
rigorosa disciplina, porque a sua mente e o seu corpo estão focalizados no único alvo: ganhar o prêmio. Então somente alguém disciplinado consegue ser assim. E nós, cristãos, deveríamos ter esse mesmo nível de comprometimento quando o assunto é vida com Deus. Deveríamos ter esse mesmo ritmo de disciplina no que tange as coisas espirituais. Sermos disciplinados em nossa leitura bíblica, disciplinados em nossa vida devocional, disciplinados no uso diário da nossa língua, disciplinados em nossos olhares, pensamentos e motivações, disciplinados em nosso arrependimento diário e a nossa busca por santificação. Porque se um atleta profissional se esforça tanto para conquistar algo que é passageiro, eu e você, como atletas de Cristo, devemos nos entregar muito mais, porque a coroa que haveremos de receber é imperecível. Se um atleta renuncia tanto para obter tão pouco, nós devemos estar dispostos a renunciar tudo o que for necessário para obter aquilo que é eterno. Portanto, irmãos, abracemos a disciplina cristã com alegria, porque ela não nos enfraquece, ela nos fortalece. A vida cristã é um centro de treinamento diário. Cada oração é um passo adiante. Cada renúncia é uma vitória silenciosa. Cada momento de sacrifício, cada escolha que fazemos por Cristo é um sinal de que estamos mais próximos do prêmio eterno. Então sigamos firmes, disciplinados, porque a recompensa que nos aguarda é incomparavelmente gloriosa. Atletas perseverantes e também disciplinados, rigorosamente disciplinados. E em terceiro lugar, o que um atleta de Cristo precisa para alcançar aquele prêmio naquele grande dia é de concentração. Os versos 26 e 27 dizem: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esburro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esse texto nos fala de concentração. Mas concentração em quê, pastor? Concentração em um alvo. Concentração em um destino. Em um objetivo bem delineado, bem definido. E no texto Paulo cita a nós dois exemplos de concentração. Um na corrida e o outro no boxe. Então primeiro Paulo fala do corredor. Ele diz: assim corro também eu, não sem meta. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu não estou correndo por correr. Eu não estou perdendo tempo. Eu não estou brincando de corridinha. Existe uma meta e eu estou totalmente concentrado nela. Eu não vou me distrair. Eu não vou desviar os meus olhos enquanto eu não cruzar a linha de chegada. Porque Paulo sabe que um competidor numa corrida, ele não perde de vista a linha de chegada. Então Paulo corre como um profissional, ele não corre olhando para trás, até mesmo porque certa vez ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo sabe que o atleta de Cristo, quando ingressa nessa corrida espiritual, ele não fica olhando para trás, ele não fica olhando para os lados, ele não fica correndo e jogando beijos para a torcida que está na arquibancada. Ele mira no alvo e corre na direção do alvo, e nada tira a sua concentração. Ele não fica distraído com os aplausos, ele não fica intimidado com as possíveis vaias, mas ele está obsessivamente fixado no alvo, e por isso ele consegue avançar com determinação. Isso é concentração, num alvo, no propósito, no objetivo final. Além de corredor, outro exemplo de concentração que Paulo nos apresenta é de um boxeador. E Paulo disse: assim luto, não como desferindo golpes no ar. Às vezes um boxeador, ele esmurra e não acerta o adversário, ou seja, ele dá um soco no ar,
E quando isso acontece, o boxeador ele fica totalmente exposto a receber um contra-ataque que pode ser terrível. Por isso é necessário concentração total. E além do mais, naquele contexto do primeiro século, aqueles que treinavam apenas dando socos no ar, isso era considerado como um treino ineficiente para o dia da luta. Era considerado desperdício de tempo e energia, ou seja, o treinamento eficiente deveria ter um alvo real. Portanto, o alvo de Paulo não é imaginário, não é fictício, era um alvo real. E o que entendemos nesse paralelo é que na luta pelo Evangelho, Paulo não está distraído. Na luta pelo Evangelho, Paulo não baixou a guarda. Paulo não está desperdiçando socos e desferindo golpes no ar. Não está brincando de lutinha, não está desperdiçando tempo e energia. Pelo contrário, na luta pelo Evangelho, ele é um profissional concentrado, que luta com propósito, precisão, habilidade, porque tudo que ele mais quer é acertar o alvo em cheio para a glória de Deus. Por isso, Paulo se mantém concentrado no objetivo final. E dentro dessas concentrações de Paulo, surge uma grande questão, porque... poxa, contra quem Paulo está disputando essa corrida? Contra quem Paulo está de fato lutando? E a resposta é contra ele mesmo. Paulo tem consciência de que o seu pior adversário é ele mesmo. Por isso ele disse no verso 27: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Dentro dessa metáfora, Paulo precisou disciplinar a própria vida, fazendo os sacrifícios necessários por causa do Evangelho. Paulo sabia que os piores adversários eram seus próprios apetites, e por isso, como um atleta, ele se dominava. Ele estava concentrado na luta contra os seus próprios desejos, concentrado em subjugar a sua carne e crucificar o seu próprio eu. Então Paulo se coloca diante dos seus leitores como um exemplo, como um referencial. Ele controla o seu estilo de vida de tal maneira que ninguém possa acusá-lo de pregar o Evangelho e não viver o Evangelho. Então aqui Paulo mostra aos ouvintes que aquilo que ele prega também é uma realidade na sua própria vida pessoal. Portanto, quanto ao testemunho de vida, Paulo era rigoroso consigo para não ser desqualificado na pregação do Evangelho. E eu não sei você, mas diante de Cristo, eu não quero ser um atleta desqualificado. E se você sinceramente também não quer, faça como Paulo. Esmurre as suas próprias vontades. Lute contra os seus desejos mais sombrios. Crucifique o seu ego, subjugue a sua carne. Triunfe na dependência do Espírito Santo. Vença os seus algozes internos com devoção, oração e obediência à palavra de Deus. Mantenha-se totalmente concentrado nas coisas eternas, porque nós não estamos aqui por acaso, não estamos correndo sem direção. O nosso alvo é Cristo, e nossa corrida tem um propósito eterno. E a cada passo que damos, cada decisão que tomamos, precisa refletir a clareza desse propósito. Somos chamados a viver com intencionalidade. Somos chamados a lutar com foco, a discipular o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, para que não sejamos arrastados pelas correntezas desse mundo, mas guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então esteja totalmente concentrado naquilo que é eterno, como um atleta de Cristo. Perseverança, disciplina e concentração naquilo que é eterno, naquilo que nos aguarda no fim da linha, naquilo que Deus tem preparado para nós. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que os atletas nos dias de Paulo, eles competiam com muita garra, com muito afinco, para no final ganhar uma coroa que era feita de vegetais trançados, folhas de pinho ou folhas de louro. Era como se eles recebessem uma guirlanda de folhas na cabeça. Preste atenção. Os atletas gregos treinavam durante longos meses. Eles quase se matavam de tanto treinar, para no final de tudo
ganharem uma coroa trançada com folhas vegetais, uma coroa que murchava, que não durava uma semana. Se você, mulher, já ganhou um buquê de flores, você sabe o que eu estou falando. Não durava por muito tempo. E eu imagino aqueles atletas pensando: poxa, eu treinei tanto, eu lutei tanto por essa coroa, mas ela não durou nada. E a moral da história é: as glórias desta terra passam, os títulos passam, as conquistas caem no esquecimento, as recompensas humanas são completamente perecíveis. Mas em contrapartida, Paulo está afirmando que nós, atletas de Cristo, estamos nos esforçando não para ganhar uma coroa que perece, mas para ganhar uma coroa imperecível e gloriosa. Por isso, meus irmãos, a coroa que Jesus conquistou por nós na cruz, ela não se perde. E o que nos aguarda no fim da vida é algo que não tem fim, porque o nosso prêmio envolve justiça, glória e vida eterna. Nosso prêmio é um galardão eterno pelo serviço fiel. Então, Paulo no texto está nos apresentando duas coroas, uma menor e outra maior, uma que perece e outra que não perece, uma coroa passageira concedida por homens e uma eterna concedida por Deus. E a pergunta que eu te faço é: por qual dessas duas coroas você tem mais lutado? A que vem dos homens ou a que vem de Deus? Por qual dessas duas coroas você tem mais dedicado a sua vida? E o conselho que eu dou a você nessa noite é: cuidado para não correr pelo prêmio errado. Não corra pelo prêmio errado. Não gaste toda a sua vida lutando por um prêmio que perece. Saiba do valor da sua recompensa em Cristo. Saiba o valor do prêmio que Deus reservou para você. E tem mais: essa coroa que um dia iremos receber tem tudo a ver com o galardão de Deus para nós. Galardão nos fala de recompensa, e essa recompensa está relacionada às vidas que nós evangelizamos aqui na terra. Está relacionada a quantas pessoas eu e você nós ganhamos para Cristo. Como eu já disse aqui na igreja muitas vezes, na corrida do reino de Deus, o verdadeiro vencedor não é o que chega primeiro, mas aquele que se esforça para não chegar sozinho. Esse é o verdadeiro vencedor, aquele que não chega sozinho, aquele que não chega sem a sua família, aquele que não chega sem os seus irmãos. Então, quantas pessoas você tem evangelizado? Em 2024, quantas almas você ganhou para Cristo? Será que isso queima no seu coração? Meus irmãos, eu creio que juntos nós podemos alcançar o alvo de glorificar a Deus. Eu creio que juntos nós podemos levar o maior número de pessoas aos pés de Jesus, e portanto vai valer a pena toda renúncia, vai valer a pena todo esforço e disciplina, e assim vai cumprir em nós a promessa que o apóstolo Pedro nos trouxe na sua primeira carta, quando ele diz: e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Portanto, sigamos o conselho que Jesus nos deu por meio de João no livro de Apocalipse. Ele diz: seja fiel até a morte, que eu lhe darei a coroa da vida. Não corra pelo prêmio errado. Não corra pelo prêmio errado. Não gaste toda a sua vida lutando por um prêmio que perece. Saiba o valor da sua recompensa em Cristo. E faça daquela antiga canção o lema da sua vida cristã. A canção que diz: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz. Até quando? Até por uma coroa trocar. Nós não vamos nos cansar de pregar o Evangelho. Não vamos nos cansar. Não vamos baixar a guarda. Não vamos perder o foco. Não vamos nos distrair com os aplausos e elogios. Não vamos nos intimidar com as vaias. Porque é o Espírito de Deus que nos capacita a sermos perseverantes, disciplinados e concentrados naquilo que realmente importa. Eu quero naquele grande dia
cruzar a linha de chegada de mãos dadas com você. Eu não quero deixar os meus irmãos para trás. Eu não quero deixar minha família para trás. Para que todos nós possamos receber um prêmio que não perece. Um prêmio que não murcha, que não perde o seu brilho, o seu valor. Portanto, nós temos uma responsabilidade de evangelização. Precisamos abrir a nossa boca com ousadia, porque não sabemos se teremos outras oportunidades. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Nós não estamos nessa corrida aqui perdendo tempo, desperdiçando energia, brincando de ser cristão, porque como Paulo nos ensina, se não for para entrar nessa corrida e dar tudo de si, não faz sentido a gente entrar nela. Não faz sentido. Você é um atleta de Jesus. E naquele dia, juntamente, em unidade, nós receberemos esse glorioso prêmio. A vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Se você que pode, se coloque de pé nessa noite. Abra o seu coração, feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela verdade da sua palavra, pela simplicidade do seu Evangelho, que é compreensível a todos nós, mas sabemos que somente o teu Espírito é capaz de aplicar profundamente essas verdades no íntimo do nosso ser, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria na gestão dos nossos dias, das nossas agendas, daquilo que colocamos como principal ou prioridade nas nossas tarefas, Pai. Desperta no Senhor, que não venhamos correr pelo prêmio errado. E nós entendemos que é lícito conquistar muitas coisas nessa vida, mas nós queremos gastar toda a nossa vida por aquele prêmio que não perde a sua glória e o seu brilho. É para isso que estamos correndo. Não queremos fazer corpo mole. Não queremos estar distraídos, olhando para os lados ou perdendo tempo com coisas sem importância. Por isso nós precisamos do teu Espírito para nos ajudar, nos renovar, nos fortalecer. Pai, eu te peço que corações nessa noite que estavam assim apáticos com a sua presença sejam aquecidos pelo teu Espírito nessa noite, Deus. Oh Deus, que aqueles sonhos que o Senhor concedeu, que estão engavetados, Deus, traz novamente à tona, Deus, aos corações, que eles retornem à corrida da fé. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, faz em nós aquilo que só o teu Espírito pode fazer, aquilo que palavras humanas não são capazes de realizar, o teu Espírito pode fazer. Então opera, Deus, em cada coração essa noite, um renovo, um novo compromisso contigo, com a pregação do Evangelho. Coloque em nós paixão e amor pelos perdidos, Senhor, porque tudo que nós precisamos para anunciar as boas novas, nós já temos em nós, que é o teu Espírito. Nós já temos a tua palavra, Pai, só nos falta coragem, só nos falta posicionamento. Então use as nossas vidas para a tua glória, Deus. Use-nos como uma coluna forte dentro da nossa casa. Usa-nos, Senhor, como um instrumento de evangelização para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos de trabalho. Ajuda-nos, Senhor, nos dê sabedoria, habilidade, para que no final de tudo, Pai, o maior número de pessoas estejam rendidas aos pés de Jesus. É isso que nós queremos, Pai, é isso que nós desejamos, e que o teu Espírito venha nos capacitar para isso. Em nome de Jesus é o que te pedimos nessa noite, Deus. Eu peço a você que repita comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração, e por isso agora eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do meu passado. Eu creio com o coração e confesso publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite, pelo teu Espírito, eu faço uma aliança com o Senhor. Amém. E ainda de olhos fechados, com toda a liberdade que temos, se você fez essa oração de verdade,
Se você realizou essa oração e o Espírito Santo gerou algo no seu coração e você entendeu que essa oração é para você, aonde nessa noite você entrega a sua vida a Cristo, aí onde você está, se você se identificou com essa oração, levante a sua mão bem alto. Amém, eu vejo mãos levantadas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, eu te apresento essas vidas que ergueram suas mãos essa noite, Deus. E eu te peço que a sua graça, que o seu favor possa abraçar essas vidas de uma forma gloriosa, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, o teu Santo Espírito possa selar a vida dos nossos irmãos e irmãs para o dia da redenção. Que eles sejam enxertados no corpo espiritual de Cristo e que possam desfrutar na sua presença de delícias eternas, Pai. E nós cremos que por meio da comunhão, da unidade, do discipulado ao qual o Senhor nos ensinou, nós iremos avançar juntos. E naquele grande dia, Pai, cruzaremos juntos a linha de chegada, Pai. Mas até lá nós te pedimos que o teu Espírito seja a nossa força, seja o nosso condutor, sopre sobre nós a tua direção e que a tua bênção, a tua poderosa mão permaneça estendida sobre essas vidas em todo o tempo, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.